Olá você do canal ITV, conectando sempre aos melhores conteúdos, informações e também entrevistas. Nesta sexta-feira, dia 3 de setembro, é um dia muito especial para você biólogo. E para falar sobre o assunto muito mais, estou com o professor de biologia, o Diogo, que vai estar falando para a gente aqui sobre a sua profissão. Diogo José, muito obrigado, seja muito bem-vindo à ITV, parabéns pelo dia, parabéns pela profissão. Conta para a gente inicialmente como você iniciou na profissão de biólogo. Bom dia, Donato, bom dia a todos, é um prazer estar aqui na ITV. A gente tem uma honra de ter uma excelente faculdade em Bonfim, desde 97, um curso de biologia na UNEB, que é uma licenciatura, né, e que iniciou em 97. E em 97 eu estava no terceiro ano do ensino médio, e a minha mãe fez o vestibular para biologia nessa primeira turma, e aquilo foi me encantando. Eu fui encantado também na escola pela professora Maria da Graça Teixeira, professora de biologia, e eu não tinha condições de ir embora para fazer, vamos dizer assim, tentar uma medicina, tentar um outro curso, e eu optei por biologia por ser o curso que mais me agradava e por estar na minha cidade, né? E em 98 eu ingressei na UNEB. Ainda tentei fazer outras faculdades, comecei como ciência da computação em Petrolina, como a própria enfermagem aqui na UNEB, mas a minha identificação maior foi com biologia, onde eu me formei, e comecei minha atuação profissional na área onde estou até hoje, né? Além da atuação, você se capacitou mais e hoje é professor, né, Diogo? Exatamente, eu me formei em 2004 e na época comecei a fazer concurso, eu fui ao Conselho Regional de Biologia, tirei o meu registro profissional, e atuei na parte de docência desde essa época e também como biólogo na Prefeitura de Jaguarari, na Coordenadoria da Vigilância Sanitária, onde eu ganhei muita experiência na parte de autuação, fiscalização, emissão de alvará, etc., como uma vigilância sanitária faz, né? E continuei galgando, fazendo concurso, e aí eu fui e me estabeleci, me identifiquei na docência, e hoje eu sou professor de biologia, né? Como profissão, né, e atuo aqui em Bonfim, né, há muitos anos, e sempre relacionando com os ex-alunos e alunos da nossa querida UNEB. A gente sabe que a profissão ainda não é tão grande na questão do reconhecimento de áreas, né, Diego? Como tem sido as áreas de atuação e o trabalho aqui na região do Senhor do Bonfim, você que fez esse caminho do aluno a ser professor? Exato. Ainda é um pouco difícil, a nossa região ainda é um pouco complicado para a atuação do biólogo, né? Só para a gente entender, o biólogo ele foi estabelecido como profissão em 79, com a criação do Conselho Federal, os conselhos regionais. Hoje, atualmente, Bahia, Sergipe e Alagoas compõem o Conselho Regional da 8ª Região. Já foi da 5ª, junto a Pernambuco, foi na época que eu tirei o meu registro, mas houve essa modificação, habilitando a licenciados em biologia e a bacharéis em biologia a atuar na área de biologia como biólogo, né? Em 2015 teve uma modificação, a carga horária aumentou para os licenciados na parte técnica, né, na parte mais específica, vamos dizer assim, mas com fácil complementação e fácil obtenção do registro para atuação. Bonfim e região dispõe de que para um biólogo, né? O biólogo pode atuar na parte do meio ambiente, na parte de áreas degradadas, como por exemplo nas minerações circunvizinhas. Agora nós temos os campos eólicos que estão se instalando, o biólogo pode atuar nessa parte de preparação da questão ambiental, trabalhar também nas esferas, por exemplo, municipais, em secretarias de meio ambiente, secretarias de vigilância sanitária, em empresas particulares, como por exemplo análises clínicas, ele pode trabalhar também, porque a biologia é muito vasta, né? A biologia ela vai da microbiologia, dos micro-organismos, passando por todos os outros seres vivos, os animais, a botânica, a zoologia, chegando a trabalhar com ecologia, genética, meio ambiente, ou seja, é muito vasto. E Bonfim ele oferece a região, na parte principalmente do meio ambiente, na parte do lixo, na parte da gestão ambiental, do controle legal, da aplicação de leis, tal, e também na questão particular, como clínicas, como indústrias da região, como biotecnológica, como a Mosca Média, Juazeiro, Agrovale, né? E também, onde mais abraça os formados aqui de biologia de Bonfim, que já temos aí 20 e poucos anos de curso,
que é na docência, né? O licenciado em biologia, ele está apto a atuar no ensino básico, dando aulas de ciência, biologia, ensino médio, fundamental, né? E abrindo portas para a atuação nas especialidades, que são muitas. E aí nós temos diversos egressos de Bonfim que estão galgando e atuando em diversas áreas, como por exemplo o doutor Gustavo, né, que ele é egresso do nosso curso. Hoje ele trabalha na linha de frente, na produção e pesquisa de vacinas, doutor Gustavo Cabral. Nós temos outros biólogos renomados no Brasil, como a doutora Natália, o doutor Átila, que trabalham na questão da imunologia, da virologia, da microbiologia, que está tão em voga agora com a questão do coronavírus. Ou seja, na questão do coronavírus, da virologia e imunologia, o biólogo tem um campo imenso para trabalhar, né? Um campo assim espetacular, e isso justamente porque existem diversas especializações muito pontuais nas áreas que podem atuar o biólogo. Diga-se de passagem, são diversas áreas. A pandemia, a gente sabe que afastou as pessoas dos estudos, das áreas que elas almejavam. No caso da biologia, aconteceu o mesmo aqui em Senhor do Bonfim, como ter sido o caso dos estudantes de biologia com a pandemia, mantiveram os estudos de forma remota. Como é que está a situação, Diogo? Isso, o curso da UNEB continua, inclusive eu fiquei sabendo que muito provavelmente pela estrutura técnica da UNEB de Bonfim, que é referência na Bahia, inclusive no Brasil também, já vai iniciar um curso de bacharelado em biologia, então pleiteando isso. Então Bonfim vai ter a licenciatura, a formação do professor, a parte didática, pedagógica, e também a parte mais específica do profissional no curso de bacharelado. As aulas continuam tanto lá na UNEB de forma virtual, como na minha escola. Os meus alunos são técnicos serão técnicos em agropecuária, então dou aula de biologia para um técnico em agropecuária. Continuamos com o ensino remoto, né? E esperando o retorno presencial quando tudo normalizar, né? Como biólogo e professor, que dica você dá para os alunos ou quem almeja entrar na biologia e ser um futuro biólogo ou bióloga? Primeiro é o gostar do ambiente, é o saber lidar com o ser vivo, é o respeito à natureza, né? Esse é o primeiro princípio, né? Eu observo durante meus alunos de técnica agropecuária durante muitos anos, eles têm esse carinho pela natureza e eles enveredam muito para essa questão do ensino da agronomia, o ensino da zootecnia, o ensino e o próprio ensino da biologia. Então tenho muitos ex-alunos egressos da minha escola que vão para a UNEB de Bonfim ou até outros cursos de biologia em outros locais. Então sempre vai ter disponibilidade, talvez não tanto na nossa região, né? Mas, por exemplo, em outros locais ele pode enveredar por a pesquisa aplicada na parte de microbiologia, na parte de genética, na biotecnologia, na produção de alimentos, né? Ou seja, e também na questão ambiental, que é tão importante, da preservação, né? As leis estão sempre se modificando e a importância do biólogo atuar nessa área como gestor, como coordenador, né? E como um atuante para que os processos ambientais sejam mais, vamos dizer assim, mais bem feitos. Diogo, ainda falando um pouco da área e citando essa questão também, dessa parte com o seu professor, como eu disse, você fez o caminho do aluno, o estudante, professor. Hoje, aqui, já falando um pouco, senhor do Bonfim, o pessoal tem uma área específica que se interessa mais da biologia ou eles estudam essa diversidade toda que a biologia tem? Existe sim. O curso de biologia, ele estimula muito o aluno à pesquisa, né? O quadro de professores da UNEB de Bonfim é excelente, de uma formação muito conceituada, e isso acaba estimulando o aluno a buscar a pesquisa, a buscar a especialização, mestrado, doutorado, a buscar a extensão, a aplicação no ambiente, na sociedade, né? Então, assim, é uma opinião minha, o curso de Biologia de Bonfim, por ser uma licenciatura, ele abre um leque muito grande, ele abre, além da capacidade docente que o aluno vai ter, ele tem esse estímulo e uma referência muito grande na parte da pesquisa, na parte mesmo técnica, de diversas áreas. Eu, por exemplo, tive uma experiência muito boa agora com alunos da UNEB 2008-2019, que é o PIBID, eu supervisionei os alunos na minha escola, que é a iniciação à docência. Então, eles são estimulados, né, a dar aulas,
a ver como funciona a docência, e isso paralelo também com a pesquisa, onde a gente trabalhou muito com a parte das aulas práticas, trabalhamos muito com o estímulo do aluno básico a entender que ele também pode seguir esse caminho, né, ou da docência ou da pesquisa. Diogo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, parabéns pelo dia. Caso queira deixar um recado para seus alunos, seus colegas de profissão, ou complementar algo que não foi perguntado, pode sentir-se à vontade. Parabéns a todos. Hoje, 3 de setembro, é o dia que foi estabelecido como reconhecimento da nossa profissão, né? E eu tenho colegas excepcionais aqui em Bonfim, diversos professores, pesquisadores, né? Com currículos brilhantes, e eu agradeço a amizade que eu tenho de todos e parabenizo a todos nós nesse dia tão importante para a sociedade, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo de excepcionalidade, da importância do biólogo na atuação da pandemia do coronavírus. Muito obrigado. Nosso entrevistado do dia, o biólogo, professor Diogo José. E você, biólogo, parabéns, estudante, essa profissão tão importante para o nosso dia a dia. Você ficou conhecendo um pouco mais aqui e principalmente na área de atuação da nossa região. Com as imagens de Peterson Rogel, Donato Costa, para o programa Bonfim Notícias.